Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca do conceito de o dono da razão, conceito muito conhecido, não é? Aquelas pessoas que acham que sabem tudo acerca de tudo e que impõem as suas ideias. Vou fazer uma pequena reflexão filosófica acerca disso, uma desconstrução até. A propósito, também é um tema que eu trato aqui, é um dos capítulos desta minha obra, O Sujeito Intelectual Ideal, um manual para desenvolver brio no ato de pensar, uma consciência mais livre, uma consciência mais feliz, pelo menos potencialmente, não é? Então vamos lá, o dono da razão é um conceito que eu já trato já há alguns anos, não é? Em várias obras, e nesta obra também aqui, a última que eu publiquei, eu também trato essa questão. O dono da razão é basicamente um dos contrários desse sujeito intelectual ideal, que é aquele modelo, para quem já viu outros vídeos, também ou já leu o livro, aquele modelo a ser seguido com critérios de universalidade, com uma data de virtudes, com práticas, com hábitos, com tipo de escolhas e de relação com a própria ignorância, com os conhecimentos no sentido geral, através de universalizáveis. Por exemplo, a virtude de humildade seria universalizável, toda a gente, seria importante, seria sustentável toda a gente ser mais humilde. Então, eu devo ser mais humilde, ou devo praticar essa virtude, digamos assim, e a coragem também, na relação com o conhecimento, porque quando as pessoas criam apegos e bloqueios intelectuais, isso era um conservadorismo intelectual inconsciente, e às vezes para transcender, e a pessoa depois cria defesas em relação à alteridade, aquilo que eu chamo o diferente, o contrário, o contraditório, outro tipo de ideias, crenças, ideologias, propostas de verdade, seja o que for, e às vezes para transcender esses apegos e bloqueios que são inconscientes, a pessoa precisa de humildade e coragem, precisa de uma dose para enfrentar os medos, aqueles apegos, que a pessoa cria apegos, porque as crenças às vezes levam a hábitos, práticas e tradições, estão a perceber? A pessoa tem medo de abandonar velhos hábitos, velhas práticas, velhas tradições, principalmente com outras pessoas, dentro das quais uma pessoa possa ter dependência emocional, mesmo que inconsciente, não é? É preciso coragem, é preciso humildade para relacionar com o conhecimento do sentido geral e com outras propostas de verdade. Portanto, essas virtudes são fundamentais para o sujeito intelectual ideal. E o que é que acontece com o dono da razão? O dono da razão é quase como o outro lado da moeda, o contrário, digamos assim, é melhor dizer assim, do sujeito intelectual ideal. De um lado temos o sujeito intelectual ideal com virtudes como a humildade, a coragem, a abertura consciencial, a disponibilidade intelectual para aprender coisas novas. Estão a perceber? A prudência, todo esse tipo de coisas, e do outro lado temos a figura do dono da razão. De um lado temos a figura do sujeito intelectual ideal, em que uma pessoa, ao aproximar-se dele, praticando virtudes, consegue pensar da melhor forma possível, não imaginando a omnisciência, mas imaginando uma melhor relação possível com o conhecimento, com a própria ignorância e com outras propostas de verdade, principalmente aquelas que possam provocar desconforto intelectual. E o dono da razão é aquele que, por exemplo, entre outras coisas, primeiro é o sujeito egóico, é o sujeito cujo ego é muito dominante, é um sujeito com muito medo e que, como eu falei há bocado, ao desenvolver apegos intelectuais, ou apegos no sentido geral, pode desenvolver bloqueios intelectuais e com isso desenvolver um conservadorismo intelectual inconsciente. Esse conservadorismo intelectual inconsciente é como se colocasse pala nos olhos e só consegue ver aquilo que já concorda, digamos, só consegue ver em condições aquilo que já concorda, aquilo que já acredita, aquilo que já faz. Vão perceber? Então essa pessoa apega-se a certas ideias, às vezes tem uma falta, se é um sujeito egóico, não tem autoestima, não é? Tem falta de autoestima e até de autoconsciência, não repara que faz isso, nem sequer gosta de si, portanto tem medo do que os outros poderão pensar, tem medo de ser rejeitado, portanto ele vive com base no medo, o sujeito do dono da razão. Essa falta de autoestima também gera complexo de inferioridade que pode tentar compensar com um sentimento de superioridade, portanto a pessoa apega-se, só aquelas ideias é que estão certas, fica aqui numa bolha, na própria consciência, e acaba por impor as suas ideias a outras pessoas. E isso é a figura do dono da razão. Não é? Essa pessoa, além de ter uma autolimitação, de gerar até auto-boicotes conscienciais, eu falo sobre tudo isso nesta obra, depois a pessoa, além de ter essas limitações autoimpostas, inconscientes, essas restrições, esses condicionamentos da própria consciência, que não deixam que a pessoa se relacione com a alteridade intelectual, o diferente, o contrário, o contraditório e o desconhecido, que limita muito na relação com o desconforto intelectual, portanto, tudo aquilo que provoca desconforto intelectual, ele cria defesas, este ego, não é? Esta figura do dono da razão, além de fazer tudo isso, ainda impõe as suas ideias, portanto, ainda é potencialmente conflituoso. Portanto, o dono da razão, além de limitar a própria consciência, mesmo de forma indireta e inconsciente, também acaba por ser impositivo, não é? Também acaba por impor as suas ideias a outras pessoas. E isso é profundamente conflituoso e pode gerar todo tipo de relacionamentos tóxicos. Portanto, de um lado nós temos o sujeito intelectual ideal, que é o que eu proponho nesta obra, que é o sujeito holístico ideal, também com virtudes que uma pessoa deve praticar e tipo de escolhas, de comportamentos e de hábitos que uma pessoa deve praticar para aproximar, para pensar da melhor forma possível, não é? Para relacionar da melhor forma possível com o conhecimento, com a própria ignorância
e com outras propostas de verdade, portanto, com a verdade no sentido geral, a verdade uma questão filosófica por excelência, e do outro lado nós temos o dono da razão, a figura do dono da razão, que é um sujeito com muito ego, um sujeito com muito medo, que vive todo aquele confortocentrismo e imediatismo intelectuais que eu costumo falar, não é? Portanto, o nosso ego é um sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, portanto, está formatado para o gasto menor de energia, por isso é que é mais fácil um preconceito e estereótipo do que ousar pensar além dos mesmos, porque gasta menos energia ficar presa a preconceitos e estereótipos, uma pessoa gasta mais energia, portanto, vai contra o princípio de sobrevivência do próprio ego, que é muito cerebral também. Ousar sair da própria zona de conforto, ousar pensar além dos preconceitos e estereótipos. Portanto, o dono da razão pode até ser uma figura inteligente, mas tem muitos bloqueios e apegos intelectuais, um conservadorismo intelectual inconsciente, vive muito dominado pelo ego e vive muito medo, que pode gerar todo tipo de fobias intelectuais. Tudo aquilo que é muito fácil ele ser falacioso, não é? Aparece uma nova proposta de verdade que possa provocar desconforto intelectual, esta figura do dono da razão facilmente distorce, por exemplo, com a falácia de espantalho, para tornar os argumentos mais facilmente refutáveis. Portanto, quando aparece uma nova proposta de verdade para o dono da razão que provoca desconforto intelectual, ele ou usa o princípio da fuga, como eu chamo, e foge do assunto, ou usa o princípio de negativo e distorce o assunto para o tornar mais facilmente refutável, ou usa o princípio compreensivo, onde para que são 3 princípios fundamentais de reação hermenêutica que eu criei, ou usa o princípio compreensivo para tentar verdadeiramente compreender, mas o ego não costuma usar o princípio compreensivo. Isto é o mais usado pelo sujeito intelectual ideal, que é o princípio de fuga, o princípio compreensivo e o princípio de negativo. O princípio compreensivo é a tentativa verdadeira de compreensão, aplicada pelo sujeito intelectual ideal, mesmo provoca desconforto intelectual. O princípio de fuga e o princípio negativo, no fundo são 2 princípios de fuga, tem a ver com uma má relação com a nova proposta de verdade que possa provocar desconforto intelectual, porque pode mexer com o próprio sistema de crenças. Por isso é que eu costumo dizer, e falo aqui nesta obra, que há 3 grandes formas de uma pessoa reagir a uma proposta de verdade. Não é? Ou uma proposta de verdade que possa provocar desconforto intelectual, por exemplo. Possa mexer com o próprio sistema de crenças, com as próprias práticas, hábitos e tradições, que a pessoa possa ter apego. Que o dono da razão cria muitos apegos. Não é? Ou eu quero que essa proposta de verdade seja falsa, porque é mais fácil para mim ela ser falsa, porque assim não tenho de colocar em causa, não é? Principalmente quando ela provoca desconforto intelectual. Ou eu quero que ela seja verdadeira, porque ela de alguma forma coaduna com aquilo que eu já acredito, portanto é bom ela ser verdadeira, mesmo que eu ignore algumas incongruências, não é? Ou eu quero a verdade, eu querer a verdade, ou querer que seja falsa, ou querer que seja verdadeira, ou querer a verdade. Este querer a verdade é uma das grandes vontades do sujeito intelectual ideal. Ora, o ego, o dono da razão, ele não quer assim tanta verdade. Ele quer uma verdade confortável. Ele prefere, mesmo de forma indireta e inconsciente, o dono da razão prefere uma ilusão confortável do que uma proposta de verdade desconfortável. Portanto, enquanto o sujeito intelectual ideal aceita sair da zona de conforto intelectual, o dono da razão não se permite sair da zona de conforto intelectual. E acaba por se pegar a uma data de conceitos, teorias, ideias, ideologias, acaba por impor, ou vivências, não é? Acaba por impor as suas ideias a outras pessoas, além de que, por muito que outra pessoa queira explicar alguma coisa, uma nova teoria, ideia, ideologia, que provoque desconforto intelectual ao dono da razão, ele tem muitos apegos e ele vai distorcer, a pessoa quase só está a perder tempo e energia. Porque enquanto a pessoa não se libertar desse ego, destes medos todos que a pessoa tem, destes apegos, ela não se consegue relacionar adequadamente com outras propostas de verdade. Às vezes é preciso muito sofrimento para a pessoa começar a colocar-se em causa. Às vezes as suas crenças, entre as quais possa estar apegado, e as práticas, hábitos e tradições, estão a gerar muito sofrimento, muita infelicidade e até doenças. E às vezes a pessoa precisa estar no limite para ousar ter uma epifania filosófica, como eu chamo, ou epifania intelectual, e ousar ter um toque de humildade e de coragem e ousar colocar-se em causa, questionar-se, desconstruir-se e abrir-se para novas teorias, ideias e ideologias. Às vezes só com muito sofrimento, é como a pessoa costuma dizer, se não vai pela consciência, vai pelo sofrimento. Não é? Então o sujeito intelectual ideal tenta evoluir pela consciência e não pelo sofrimento. Porque às vezes, a cada perda, não é como se costuma dizer na espiritualidade, a cada perda o ser torna-se mais humilde. E às vezes, para matar, entre aspas, o ego do dono da razão, a vida tem de trazer muitas perdas. Não é? A pessoa se colocar em causa, para a pessoa se desconstruir, para a pessoa ousar sair da zona de conforto intelectual. E, portanto, temos aqui, de um lado, o sujeito intelectual ideal, que eu falo nesta obra, e do outro lado temos a figura do dono da razão. E depois eu faço uma desconstrução da consciência, eu mostro de que forma inconsciente as pessoas se afastam da figura do sujeito intelectual ideal e se aproximam da figura do dono da razão. Estão a perceber? Portanto,
Fica aqui, eu dou um curso, não é, online, de cada aula eu dou a cada pessoa sobre esta obra do chefe intelectual ideal. Eu tenho outras obras publicadas em formato de papel e em formato digital. A primeira obra, que são são um conjunto de 3 obras, não é? Podem ser lidas de forma independente, mas esta aqui é a primeira, ensaio sobre o individualismo intelectual e terapêutico. Também falo sobre o ego e a figura do dono da razão. A seguir, depois eu publiquei o ensaio filosófico sobre a felicidade e a sexualidade, que trata mais da questão do terapêutico, deste individualismo intelectual terapêutico, e depois o sujeito intelectual ideal, que é uma continuação, mas pode ser lida de forma independente, da dimensão do individualismo intelectual. Perceber? Não é só intelectual, está tudo relacionado, emocional, moral, ético-moral, seja o que for. Portanto, esta é a trilogia, também dou curso sobre cada obra, não é? Um curso totalmente online dado a cada pessoa. Estou disponível para dar consultas de aconselhamento ético-filosófico para quem precisar, para ajudar a ser mais feliz, por exemplo, e a ver a vida de outra forma e a pensar-se de outra maneira. Tenho outros livros publicados em formato de papel e em formato digital, deixo na descrição do vídeo no YouTube, por exemplo. Estou em diversas plataformas, Instagram, LinkedIn, Facebook, Spotify, TikTok. Estou em diversas plataformas onde eu publico os meus vídeos e falo sobre o meu trabalho. Portanto, podem me seguir nestas redes sociais, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. E se quiserem, podem fazer doações por IBAN ou MBWay para este projeto de investigação e divulgação. Eu também sou ativista para uma pedagogia da felicidade, para o meu IBAN e MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, se quiserem contribuir, ajudem a divulgar, mandem para outras pessoas, se este vídeo for importante. Se conhecerem alguém que se aproxime da figura do dono da razão, podem pegar esse vídeo e enviar para essa pessoa, para pôr a pensar acerca das coisas. Podem dar como sugestão de leitura o sujeito intelectual ideal. Todas estas obras ajudam a desconstruir o ego, que acontece de forma inconsciente, mas não se apercebe. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Podem comprar o livro a mim também, manda para o meu e-mail filipeferrocalhau@gmail.com. Basta pesquisarem o meu nome no YouTube, @gmail.com, no Google, e aparece muita coisa, conseguem entrar em contato comigo. Portanto, podem comprar autografado e com dedicatória, se quiserem, até para oferecer a alguém. Portanto, fica aqui um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.